Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de quebrada onde a palavra faz morada. Hoje, diretamente aqui dessa sala de leitura Carolina Maria de Jesus, AEL, Kilsan de Oliveira, na EMF, Arquiteto Vila Nova Artigas, Parque Bancário São Mateus. Mas roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente o convidado deste programa. Bora lá! Agora sim, voltamos em definitivo. Muito importante a informação que esse projeto ele foi contemplado pela 8ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. E falando um pouco aqui sobre nosso convidado de hoje, ele que é ator, escritor, produtor cultural, roteirista, autor de livros como Dente de Leão, Corre, também autor do longa Um Salve Doutor, tá rodando agora mais um longa, também trabalha com dublagens, enfim, tá nos corres e corres, como a gente vai falar aqui. Uma salva de palmas para meu parceiro, amigo, camarada, Andrew Cândido. Salve, mano. Salve! Gratidão. Seja bem-vindo, satisfação imensa estar recebendo aqui no nosso programa. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. É nada, pô, obrigado eu. Tava ansioso pra vir aqui já, não sabia onde é que ia ser. E aí foi aqui, nesse castelo aqui, mano. Que legal, que legal. Exatamente. Estamos aqui no Parque Bancário São Mateus, com uma turma muito bacana aqui da MF Arquiteto Vila Nova Artigas. Agradecer desde já a professora Rosimeire, professora Ana, pelo acolhimento, por toda a preparação aqui da sala com os estudantes. A gente fica muito feliz aí também com essa recepção que a gente está tendo dos programas nas escolas. É, Mano, quando fala um pouco da sua biografia, do seu currículo, a gente vê aí uma integração de várias linguagens, né? É o educador, é o ator, é o poeta, é o escritor, roteirista, é o dublador. Eh, qual para ti, qual que é a linguagem que mais encanta e qual que é a linguagem que tem maior identificação aí pro Andrew Cândido? Que pergunta difícil, hein? Esse horário da manhã, mas vamos lá. Cara, o que mais me encanta é o audiovisual. Eu sou ficcionado por filmes, por desenhos, é, por essa possibilidade de construir, misturar imagem com música, com cena, né? Agora, a que mais me toca, assim, que quando eu me foco para viver e para me entregar ali, é o livro. Não leio tanto quanto deveria, mas às vezes eu viajo dentro de romances e eles me provocam, assim, me fascinam, tá ligado? Mais que o filme tá muito mais no cotidiano, hoje em dia nas séries e, enfim, celulares e telas, e aí você ir pro livro te dá uma outra vivência, né? Um outro momento, trabalhar só com a imaginação, sem muita influência dessas várias linguagens, Sim. né? Só escrita ali, é louco. Mano, e você lembra em que momento, por exemplo, o audiovisual, o cinema, o filme, ele te traz, esse encantamento, assim, eh, ele te traz chama essa atenção pra ti? Cara, agora eu tô surfando muito em vídeos infantis,
porque eu tô com uma bebê recém-nascida, minha filhota, a Isha, né? E aí eu tenho descoberto coisas incríveis assim, porque aí a gente sai desse universo durante um tempo. A minha filha é mais nova, mas eu tenho uma mais velha, né? A de 15. Então eu já havia navegado por ali antes, mas conforme ela vai crescendo e eu vou dando a minha atenção para outros materiais, outras coisas. E recentemente agora eu tenho voltado para esse universo infantil. E tá muito diferente do que foi há muito tempo atrás, né, meu? Eu tenho visto a Turma do Black, né? Uma série de musiquinhas e super inclusiva, com diversidade. Isso parando com ela, e aí eu automaticamente gosto do que ela gosta, né? Se ela não gosta, a gente muda. E aí ela tem pirado, assim, na Turma do Black, é uma outra construção de universo infantil, muito diferente do que foi na sua época, ou na época da irmã dela, da Lauren, né? Que agora tá com 16, acho que há 16 anos atrás, o que era vanguarda nisso que é inclusivo, que é diverso, acho que foi a Princesa Tiana, né? A Princesa e o Sapo da Disney. E agora isso já tá muito maior e muito melhor, assim, você vê um pequeno coletivo criando esse material para criançada mais nova, assim, é uma galera de correria, e tal. E aí quando ela tá fascinada por isso, eu também fico até emocionado, assim, né, cara? É, mas eu acho que ao mesmo tempo ela puxa isso, né, dos livros e dos desenhos e de pegar determinado livro e lê, porque é isso, ela circula com a gente, acompanha nosso trabalho em saraus infantil, ou às vezes brincando, às vezes lendo pra ela, fazendo vozinha, ô filha, a baleia, ela já pira, assim, isso é muito importante, assim, eu tava revisitando esse momento de viver a arte com a minha filha, tá ligado? E conta um pouco pra galera sobre o André aí, sobre a sua infância, qual quebrada você nasceu, onde você cresceu, como foi aí, a sua família. Traz um pouco da sua história aí pra gente. Eu sou nascido e criado em São Miguel Paulista, Jardim Helena, Zona Leste, acho que 2 bairros para frente daqui, né? E eu tive uma infância bonita, foi muito bonita, assim, com os meus pais sempre presentes e me incentivando e me dando suporte para eu brincar e eu sonhar, né? É, não foi uma infância onde eu tive muitos amigos, mas os poucos amigos que eu tive, eu vivenciei relações sinceras, assim, verdadeiras. Alguns deles me acompanham até hoje, né? E a arte sempre teve muito presente, assim. Meu pai é um cara muito brincalhão, quem conhece sabe que ele é um sarrista, um piadista. E com criança ele vira aquilo que precisa ser, assim, o bobo da corte, o contador de história, o provocador que fala que você não vai conseguir, fica te desafiando. Meu pai era essa pessoa, até hoje, assim, com as netas, né, e tal. Já a minha mãe vinha muito mais naquele lugar assim, do cuidado, né, e da atenção. Como vocês sabem, né, o racismo é presente hoje, mas também era há 25 anos atrás, e a gente tinha muito menos recurso, muito menos informação e muito menos auxílio da rede que se tem hoje para tratar desse assunto. E também foi marcada pelo racismo, assim. Foi marcada, mas não me parou, né? Eu acho que consegui transformar muito daquilo que eu vivi em trampolim, em degrau da escada, assim, sabe? Não é fácil. Acho que ainda tenho algumas pedras e alguns degraus para transformar, porque é isso, a gente continua vivendo e enfrentando esses problemas. É, mas foi uma infância muito, muito rica, com vários amigos e que já tinha a presença da arte através do meu pai, mas também já tinha através do audiovisual ali, né? Do aqueles mais antigos, não sei se vocês vão conhecer, mas o Rodrigo vai lembrar, Changeman, Black Kamen Rider, Lion Man, Jaspion. Jaspion, que era uma coisa muito tosca no que diz respeito, acho que ao avanço tecnológico, mas que possibilitava a gente sonhar assim, nossa, como de repente ele ficou gigante e ele tá quebrando A cidade. a cidade toda e pisa nos prédios, enfim, e aí a gente para pra ver isso hoje, que trabalha na linguagem, fala, cara,
Às vezes uma fogueira era um palito de fósforo riscado, assim. Mas isso com certeza impulsionou a minha imaginação. E depois vieram os livros, veio o RPG, né? Que impulsionou, acho que a dar asas à imaginação, a gente de fato ter que construir aquilo que a gente vai brincar. E aí depois, já na adolescência, final da infância, eu conheci o teatro, primeiro por um movimento religioso de igreja kardecista, que parte da minha família faz parte, é, e aí depois de forma mais profissional, em cursos, em oficinas, fiz bastante oficina pública na extinta, infelizmente extinta, Casa de Cultura Luiz Gonzaga de São Miguel, mas depois já vieram os céus, e aí eu me enfiei dentro do céu para fazer teatro vocacional, fui para Oswald para fazer outras oficinas, e, e aí sempre teve esse lance assim do audiovisual com a escrita, né? Ali ainda na infância com RPG e leitura de histórias em quadrinhos, e esse universo mágico já me impulsionando a criar, me provocando a criar, e aí quando veio de fato o teatro, isso me jogou no meio de onde eu permeio até hoje, assim. Aí agora um relacionamento mais sério com a literatura e com a escrita veio um pouco mais tarde, eu já era pai, inclusive, já era pai da Lauren. Foi quando eu conheci a literatura periférica e marginal. Em 2010, estava acontecendo uma cena do Saraus e já estava ouvindo falar de Coperifa, de Alessandro Buzo e o teatro. E aí ali do lado de casa, bem pertinho, na Vila Cisper, estava rolando o projeto do professor Rodrigo Siria, com o Sarau dos Mesquiteiros. Foi aí que eu comecei a me envolver de forma mais séria, a frequentar os saraus, a ter contato com esses outros artistas que estavam distantes. Naquela época só apareciam pela televisão, a internet ainda era discada, então era só de madrugada para não gastar tanto pulso, mas eu estava vivendo isso e esse contato através do Rodrigo, que trazia a galera da Zona Sul, que trazia a galera do interior, de Campinas, trazia uma galera dali de Pinheiros, e aí ao mesmo tempo veio o Zap, enfim. Eu acho que eu tive uma trajetória de formação muito bonita, assim, muito interessante, que me provoca e me proporciona estar aqui hoje, batendo esse papo com vocês, trocando essa ideia, que é por isso também que a gente está aqui, que a gente faz pensando em vocês que estão aqui, que são alunos de escola pública, moradores das quebradas de São Paulo, assim, sabe? Muito por conta disso que a gente viveu. Da hora. Você falou um pouco dos mesquiteiros, né, esse trabalho na escola, mas como é que era você na escola também nessa época, na infância, assim, como é que foi esse seu período aí Ih, cara, escolar? então, a Foi uma escola. parada que quando eu particularmente eu sempre tenho muita curiosidade, né, de saber, porque escola para alguns pode ser um ambiente de amplo desenvolvimento, de provocações, de pessoas que te mostram caminhos, para outras pessoas eu vejo que pode ser um ambiente muito infernal, muito tenebroso ali, mas o que eu percebo é que quase ninguém sai alheio à escola, né, de um jeito ou de outro você sai ali. Como é que foi para ti essa parada? Eu não fui um bom aluno, né? Não fui, assim. Eu era um aluno que no que eu gostava e me empenhava, eu me dava bem, assim. Acho que até hoje sou o cara meio assim, né? De que não, isso aqui é o foco, então vamos lá e vamos se aplicar que vai dar certo. Mas era muito participativo nas matérias de esporte, prestava atenção, porque a educação naquela época era muito mais violenta, então se aprontasse realmente apanhava. Se os pais fossem chegados em casa, fossem chamados na escola, quando a gente chegasse em casa ia ter bronca, podia ter uma chinelada, podia ter uma conversa mais séria. E fico feliz que hoje em dia não seja mais esse caminho que esteja acontecendo, seja o caminho dos pais estarem muito mais presentes dentro da escola. Mas na idade de vocês eu não era um bom aluno, não, assim, eu sabe, fora da escola, eu conversava, mantinha as médias, né, exigidas por conta de parte do que eu gostava, eu me aplicava e ali haviam sempre boas notas presentes no boletim, e do que eu não gostava eu ralava bastante para os meus pais não passarem vergonha na reunião de pais, não serem chamados na escola. Aí teve um fato muito importante que inclusive atravessa o racismo, que
por conta do desemprego na época, os meus pais tiveram que mudar de cidade, foram morar na praia em Caraguatatuba, mas eu permaneci morando com a minha avó aqui. E aí eu mudei de escola, meu pai conseguiu uma vaga para mim em Arthur Alvim, Cidade Jair Carvalho, dentro do SESI, né? E ali o racismo se fez mais presente. Eu já estava por volta do 8º, 9º ano do que é hoje, fiz esses 2 últimos anos do fundamental lá, e aí lá eu recorri diversas vezes à violência para me expressar, para ter espaço. Era de um bairro muito mais periférico, né? Então, esse conflito de classes se fazia muito mais presente, outros tênis, outras roupas. E na minha escola, na minha quebrada, não. A gente ia de chinelo e havaiana Você e lembra de tudo uma bem. situação que foi mais marcante, mano, dessa época de Cara, racismo eu que você escrevi teve? uma poesia, a negação e direito de imagem, por conta desse processo que eu vivi no SESI, assim, eu fui agredido porque comecei a me pronunciar em defesa de vários exemplos positivos negros que eu tinha, né? E aí eu citei o Pelé numa dessas defesas, e aí vieram um monte de argumentos contra, assim, ao Pelé, porque já tinha feito isso, não sei o quê, e aí eu, né, não é um, mas ele tá sempre apoiado por vários outros sorrindo ali, concordando, e ali naquele momento eu tinha perdido o embate, e aí eu recorri à violência. No que eu recorri à violência, eu perdi, né, nesse conflito, fui agredido, e aí foi vergonhoso, fiquei traumatizado, fiquei muito tempo sem voltar para ir para a escola, começaram a surgir dores de cabeça, né? Hoje eu sei o que é que aconteceu, foi um princípio ali, foi o sintoma da doença da depressão, né? E era a hora de ir para a escola, eu até acordava, mas ao me trocar já era uma dor muito forte, Uma uma ansiedade ali, de fraqueza. repente. E aí eu fiquei acho que umas 2 semanas, assim, faltando ininterruptamente. Minha avó foi chamada na escola, meus pais foram chamados na escola. A escola deu todo o tratamento que é preciso dar. Fizeram um aluno me pedir desculpa, mas aquilo ali para mim não fazia mais Uhum. sentido nenhum, né? Na frente da diretora e dos nossos pais, ele pede desculpa, mas na frente dos nossos iguais ali, o que a gente convivia normalmente, não houve esse pedido de desculpa, né? Para as 40, assim, crianças. E aí isso me atravessou. Eu até tive amparo, tive uma rede de proteção, de afeto, mas quando eu voltei para a escola, eu voltei com a ferramenta que eu tinha, e aí eu voltei com a violência. Assim que eu entrei na escola, curiosamente, entrei já para aula de história, que era uma professora negra evangélica, e que ela sabia o que havia acontecido, e ela não falou nada, né? Me viu ali chegando atrasado, porque eu vinha de ônibus, sempre chegava aqueles 5 minutinhos atrasados, e aí o aluno já estava lá no fundo da sala onde ele costumeiramente estava, e aí a primeira carteira ainda estava vazia com a cadeira, então eu lancei mão da cadeira e atirei para o fundo, na direção dele, pegou nele. Assim que eu me aproximei dele, eu comecei a agredi-lo algumas vezes. Isso quando você voltou? Quando eu voltei, depois das 2 semanas já de afastamento, foi como eu consegui reagir, foi através da violência. Eu agredi esse garoto, aí fomos para a diretoria de novo, e aí ele falou que já havia pedido desculpa, que não era a intenção. Enfim, tudo aquilo não fazia o menor sentido para mim com 14 anos, mas foi como eu consegui me expressar. E aí é muito louco que como é que você se sente depois, né? Mesmo você sabendo que você tomou uma atitude equivocada, que eu errei, que não era o recurso adequado, enfim, que já tinha sido dado um tratamento para a questão, mas o que a gente sente no nosso corpo, né? A emoção que aquilo percorre, foi satisfatório para mim. Então eu permiti que aquela linguagem ela acontecesse mais algumas vezes ali naquela escola. Depois desse episódio, eu me tornei. Do aluno nerd que jogava RPG, eu me tornei o aluno perigoso de São Miguel Paulista, que era violento. Haviam já outras crianças negras, enfim. Mas acho que até por conta da localização e desse choque de classe, elas se portavam diferente de mim, usavam roupas diferentes. É, E aí eu encontrei um lugar, né? Eu tinha encontrado um lugar ali na classe, e aí eu sustentei esse lugar, e aí as minhas notas até naquilo que eu gostava, que era educação artística, educação física, literatura,
O grupo de teatro e Grêmio passaram a cair o meu rendimento. Aí, de fato, foi só aparecendo ali no boletim as médias e as notas baixas. E aí eu sustentei isso até o final nessa escola, no SESI. Aí mudei de escola, fui pro litoral norte, para Caraguá. E aí lá eu retomei o contato com outros amigos, com o RPG, com o esporte, com o basquete, com a literatura, com o videogame, né, com a praia, com a dança, com o forró. E aí eu comecei a reconstruir até eu cair de fato no festival de teatro estudantil, onde a gente escreveu uma peça, e aí a gente entrou para esse festival, e aí eu comecei a retomar o Andrew que vocês conhecem hoje, mas que tem muito do Andrew que viveu no SESI também, né? É uma mistura de todos esses processos, assim. Mas, mais uma vez, foi a arte, assim. Então, na infância, ela me auxilia muito. Vocês podem perguntar para os meus pais, assim. Eu era um moleque sonhador, que você dava o dinheiro para ir na padaria e ele ia balançando dinheiro, ia pensando em outras coisas. Quando não perdia, no meio do caminho tinha que voltar chorando, porque, perdi, então vai lá procurar. Normalmente alguém tinha achado, fala, eu vi, tá aqui, você passando aí, pensando na vida, lembrando do Mundo da Lua, de fato do Mundo da Lua, que era um programa Da incrível. série. Mas acho que foi esse, assim, foi isso a minha trajetória, ela teve esse atravessamento do racismo e mais uma vez a presença da arte ali para me reconstruir, assim, sabe? Depois veio a faculdade, não foi um curso que eu gostaria, mas foi o curso que eu e minha família poderíamos arcar, e que bom que eu consegui fazer esse curso, como o Rodrigo falou, me formei em História, né, onde foi muito importante para mim, onde eu tive um mergulho na história, acho que de forma mais acadêmica, científica, né, com várias outras fontes, com vários outros professores citando. Acho que é importante falar também que eu entrei logo no princípio da aplicação da Lei 6.339, então as universidades foram obrigadas a incluir história e educação afro-indígena no seu currículo, e aí a minha universidade já incluiu isso como uma grade da formação. Então eu tive um ano a gente mergulhado nisso, e as professoras muito atentas, né, a isso, eram mulheres brancas, formadas, e muito bonitas no real sentido da palavra, assim, de compreender que aquele não era uma história que lhes pertencia no ponto de vista da defesa, mas uma história que lhes pertencia no ponto de vista da responsabilidade de dizer a verdade do que aconteceu. E aí foi muito louco, isso nesse curso, assim, de Pepsi, Eligioto, o próprio Everaldo, trouxeram muito material, né? E aí eu me permiti mergulhar nisso, nas revoluções quilombolas, nas revoltas abolicionistas, em como é que foi o nosso processo de formação de fato. Tudo isso acompanhado de como é que foi a formação do nosso povo aqui, que cultura que veio, que povo que era. Foi muito importante eu ter feito a faculdade de História e depois, mais pra frente, eu Sim. continuei estudando e fiz teatro, de fato. Assim. Manda um poema pra gente, então, se você quiser fazer o Negação, você citou ele aí Claro, pra claro. gente ter esse momento aí. Pra gente é mais difícil, mas a gente vai conseguir. Só não dá pra parar no tempo. Temos que continuar, temos que prosseguir. Por muito tempo eu não me via, só projetava uma imagem. Não sabia que existia, no espelho eu via miragem. Tinha que atingir um padrão, mudar para ser aceito e reclamava com Deus por ter nascido preto. Fazia o que eles queriam, mas não me sentia bem, sentia que não era eu, tentava a todo momento ser outro alguém, e a minha mãe, coitada, sem saber o que fazer. Para resolver o problema, deixava eu passar Enê, e eu alisava o cabelo, queria ser astro de rock, com a minha autoestima dilacerada podia ser tudo menos ser preto. Pode? A sociedade me dizia e eu ouvia calado, até que um dia, na escola pública, por ser preto, eu fui espancado. Demorou um certo tempo até para eu descobrir que nós somos um dos poucos heróis desse país. E se eu tô vivo hoje, recitando para vocês aqui,
é que eu devo a minha vida a um rei chamado Zumbi. Eu sou seu filho e súdito e carrego pra sempre o seu legado, porque do sistema de escravidão da mente eu também fui resgatado e agora não deixo mais quieto, não posso deixar barato, porque ainda vejo a maioria do meu povo de cabelo alisado. Tá errado se não tivermos autoestima, pois são lindos e lindas como são. Não busquem a aprovação do opressor, pois quem vos merecer precisa ser pelo amor. Referência na mudança, linha de frente da beleza. Exijam sempre serem tratadas pelo pronome Alteza. São filhas de rei, minhas irmãs, herdeiras de Zumbi. Se afirmem como negras e digam cabelo ruim não, crespo sim. E meus irmãos estão alisando e cortando, metendo gel, moicano. 500 anos de resistência sem saber, tão renegando, fazendo o jogo do algoz, que quer a qualquer custo clarear o país. E se a próxima moda no Brasil for preto? Ah, não, nariz. O que você me diz? Do black, do dread, da trança, do cabelo enrolado, do crespo pro alto com garfo espetado. Então seja negrão, meu irmão. Esquece papo de moreninho e mulato. Daí a vitória vem, certamente. É fato. Veio pra nós aqui hoje. Andrew Cândido, diretamente aqui da EMF, arquiteto Vila Nova Artigas, Ael, Kilsan de Oliveira, Sala de Leitura Carolina Maria de Jesus. Fica um pouco longo, mas é muito bonito falar todos esses nomes, né? É. Juntos. Prestar atenção. E aí eu queria fazer, a gente sempre no nosso programa, a gente tem a participação estudantil aqui, da galera da escola. Queria convidar para a primeira intervenção poética. Quem vem? Ah! Chega pra cá. Vem, vem. Ela tá com vergonha, tá ansiosa, e a gente também. Cuidado aqui, pula. Isso, pronto. Fala seu nome pra gente. Meu nome é Lara. Palmas pra Lara. Salve, Lara. Lara, se quiser, ali tá a câmera também. O Akin tá filmando, senão pode falar pra gente, fica à vontade. Salve, poeta falando. Marcando presença mais uma vez, como o Rodrigo Siríaco, tô fornecendo poesia pra vocês. Vomitando versos de resistência e sangrando através de palavras que mostram o que é a minha existência. Sou Lara Catani, poeta da quebrada e decepção de meus pais a cada poesia recitada. Sou depressão personificada, irmã do meio que nunca foi abraçada, e a pedra no sapato de toda a burguesia safada. Sou vestígio de uma criança assustada. Perdi a inocência a partir da primeira vez que fui tocada sem minha consciência. Desde os 7 anos sou cercada pelo medo. Entendi muito cedo o que era ser violado por um dedo. Na adolescência me tornei poeta de quebrada por milhões de anos em que vozes como a minha foram caladas. Privilégio pra mim é poder ser escutada, mesmo que 3 minutos não sejam nada, em anos de história em que minha existência sempre foi negligenciada. Falo de milhões de anos em que a imagem dos cidadãos de bem não passam de fachada, e que eles se esforçam pra manter a história enterrada, mesmo que todos saibam qual é a cor da raça que sofreu a tentativa de ser esbranquiçada. Falo de milhões de anos. Não adianta enterrar os fatos. Todos sabem qual é a luta que sempre foi silenciada e a Anastácia diz muito sobre isso, mesmo quando amordaçada. Quando sinto minhas cotas pesadas, lembro que carrego as vozes, a revolta das vozes abafadas, o choro de vidas tiradas e a dor de cada chicotada. Mas e aí? Vocês sabem me dizer o que é mais isolado? O racismo ou o corpo de um favelado? Ando de punho cerrado pra amaciar a carne de bolsominion folgado, que vem com papo de meritocracia pro meu lado. Sempre, sem tempo para assunto furado. Enquanto meu corpo resistir, vou lutar para existir. Não aceito reprise da história em que a alma do meu povo foi escravizada. Digo e repito, sempre fizemos de tudo e nunca recebemos por nada. Me escuta. Escravidão abolida nunca significou garantia de vida. Nasci do berço de classe explorada. Sobreviver significa transformar a palavra em bala disparada, arma engatilhada e munição pesada. Eu construo versos para destruir muros. Meu armamento é o letramento, eu planto revolução. Acha que o espaço que eu ocupo nesse palco é em vão? Tá enganado, irmão. Como Cleiton Mendes, sou a contraindicação. Quero ver quem consegue derrubar um favelado com um livro na mão. Eu represento a ressurreição de todo preto que já teve seu corpo morto no chão. E quando chegar o momento desse meu sofrimento, vou cobrar com juros. Juros. Já dizia Chico Buarque. Eu faço arte por vingança. E como Djonga, sou a voz de Deus porque vim do povo.
Lara Catani, se rendam. Pô, 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 pô. Obrigado, Lara. Obrigado, Valeu. Lara. Mandou bem. Lara, que inclusive ano passado participou aí do Slam Interescolar, foi pra final. Ah, tá explicado onde é que vem a É. monstrice. Viva a poesia, literatura marginal periférica, Axé, né? Que axé. traz aí possibilidade nossos jovens adolescentes estarem colocando isso tudo pra fora. Mano, quando você estava falando essa questão da escola, é nítido ainda como é um tema que, né, a gente traz dessas feridas e elas ainda mexem com a gente, elas ainda tocam de uma certa forma, e também é nítido o papel da arte, né, para a gente poder ressignificar tudo isso. E aí eu queria que você falasse um pouco como que você fez uso da arte nesse processo. Você falou um pouco aí, né, do Festival do Teatro Estudantil, contar o que que é esse festival, se foi lá no Litoral Norte ainda, se foi para cá. E não só, eu acho que primeiro foi o teatro para você, né, que conseguiu. Conta um pouco pra gente como que o teatro ou a arte pode ter essa função terapêutica também de ressignificar as nossas dores. É louco isso, né? Mas nessa minha trajetória foi. E eu demorei muito para entender que seria isso, que seria a arte, né? Que mesmo eu já adulto, trabalhando com arte, né? E pagando as contas com isso, a ficha só caiu que não, André. Você é isso tá na sua vida, e isso é ferramenta para você. Nem sei se é ferramenta ou se é parte de mim, ou se parte de mim é uma ferramenta também, mas é isso que eu tenho próximo de mim e que eu lanço mão em vários momentos da minha vida, assim. É, principalmente na minha adolescência, ela veio como remédio, como terapia, né, cara, pra eu me reconstruir. Inclusive, depois desse episódio, houve um momento em que aí já atuando profissionalmente, tem o lance de você ser conhecido muito rápido, né? Do nada, e você ser uma pessoa insegura, uma pessoa que não tinha apoio da minha família investindo em mim. Tipo, vai lá, se fizer der certo, bem, mas em determinado momento você vai ter que arrumar um emprego, viu? Porque era essa a realidade, o medo Sim. dos meus pais nesse caminho, tá ligado? E aí eu vinha obtendo alguns sucessos muito cedo, então de repente eu fiz o comercial que eu falei aqui pra geral que vão ouvir a dublagem vão rachar o bico. Mas aí ele começou a passar no intervalo da novela das 9 e muitas vezes, e aí eu surtei, assim, Passou na televisão, a galera já tem outra visão, é né? outra Já. pessoa. Então, do dia pra noite eu era o garoto dali revoltado, que usava cabelo grande, roupas de rap no terceiro ano do colégio. E no outro dia, não, ele é famoso, ele tá no comercial, ele tá fazendo o comercial da Ford. Isso sem o devido acompanhamento ou a preparação, porque eu também não vim sendo preparado, não cresci com vídeo de TikTok e rede social já me cercando, enfim. Também deu um tilt, uma surtada assim na minha personalidade. Fulano ali me conhece, é meu amigo ou é porque me viu agora na TV? Por que como determinada pessoa tá me tratando de forma diferente, enfim. E aí eu comecei um processo de cuidado com uma terapia mesmo, que meu terapeuta até hoje, diversas vezes. E aí ele me recomendou a arte, falou, cara, assiste Homem-Aranha 2. Eu falei, pô, Serginho, assiste Homem-Aranha 2, depois a gente conversa. E aí eu fui, assisti, e aí falei, tá, é muito legal, eu gosto de Homem-Aranha, eu gosto de Marvel, mas aí depois, com os acontecimentos do Peter Parker relacionando ao que tinha acontecido na minha vida, começou a fazer todo sentido e eu enxergar de forma diferente, assim. E foi através da arte, né? E essa poesia que eu recitei pra vocês, eu escrevi ela muito depois, mas já tinha a Loren, inclusive, 2008, foi ali, começo do sarau, circulando, escrevi pra recitar no sarau, mas era isso que ainda estava engasgado comigo, quer dizer, isso aconteceu, eu tinha 14 para 15 anos, agora eu já era pai com 22 anos e eu ainda mantinha esse processo
engasgado esse acontecimento comigo, que eu não estava em paz com isso, não entendia por que tinha acontecido, ou se tinha acontecido, por que eu reagi de muito tempo depois. Gostaria de ter lançado mão da ferramenta que eu tinha na hora, mas nem segurança para isso eu tinha na hora, né? Então escrevi também essa poesia que depois circulou e fomos pro trem com ela, e ela, Manos e Minas, enfim, é uma poesia que tem um caminho muito bonito, assim, e que eu me orgulho muito, mas eu me orgulho muito também desses processos e vários outros processos. Meu problema com a bebida, escrevo poesia para me sustentar, algumas publico, algumas estão inclusive, uma acho que inclusive está no Dente de Leão. Às vezes as pessoas leem, quem me conhece, ou não me conhece, lê a poesia e fala, acho que isso aqui fala sobre isso, cara. Mas, enfim, ela vem. Eu também tenho a arte como esse processo de remédio, assim, foi muito importante. Acho que, como inclusive foi para Catani, não é? Lara Catani. Castanho, né? Catani, que também né, Lara, a gente colocar essas nossas indignações para fora, às vezes a gente até quer gritar lá na hora com os nossos pais, os nossos amigos, com as nossas famílias, mas constrói um outro caminho que é muito melhor, muito mais sábio e muito mais empoderador pra gente, que reverbera positivamente na nossa vida, assim, né, cara? E aí, no meio desse processo, eu também fui recorrer não só a escrever as poesias, mas criar outros textos, né? A criar textos de teatro, porque venho desse processo de fazer oficina de teatro, e para mim primeiro chegou o teatro, acho que principalmente por causa do audiovisual, chegou o teatro, né? Mas já no teatro tinha essa provocação de ter que escrever, de ter que criar, e aí, juntando com o RPG, eu criei coisas muito malucas, mas que também eram processos de reorganização, de colocar para fora medos, anseios, relações falidas. E aí eu também escrevi o meu primeiro filme, tendo muito disso, desse universo pessoal, que é Um Salve Doutor. Não está aberto na internet agora, mas é só me mandar um DM. André, eu quero assistir o Salve Doutor, que eu envio o link para vocês assistirem. É porque é isso, né? Literatura periférica e cinema marginal é a mesma coisa e é a mesma dificuldade. Então a gente várias vezes lança mão de artifícios para recorrer a editais, aí buscar mais verba para estar fazendo mais coisa. Tá fechado nesse momento porque a gente está disputando uma curadoria e aí talvez o processo de liberação seja só para essa curadoria. Mas ele já ficou aberto durante muito tempo, circulou festivais, enfim. Tô citando o Salve Doutor, acho que para dizer que é muito importante a gente recorrer a esses processos de ter a arte como processo terapêutico e dar sequência a esse tratamento, porque é rio. E aí a gente não sabe aonde esse rio vai desaguar, quem vai alimentar, a quem vai banhar, né? De alguma maneira vai alimentar. E tanto a poesia, quanto o teatro, quanto o Salve Doutor, que tem esses processos terapêuticos, me nutriram depois também, né? Teve uma caminhada muito bacana, muito bonita e que me devolve. Mas não escrevo só por isso também. Às vezes quero provocar, às vezes também quero amar, quero falar de coisas bonitas, quero falar de sexualidade também, né? E nos é permitido tudo isso na nossa arte, a gente colocar isso pra fora. Às vezes mandar recado, às vezes uma coisa muito mais política, de crítica, a gente pode, né? Não é só porque eu sou negro e pobre, eu tenho que escrever sobre a dor de ser negro e pobre. Muitas mais coisas passam sobre mim do que a minha pobreza ou como as pessoas veem a minha negritude, entende? Eu acho muito importante a gente não só ser livre para usar todas as linguagens, como ser livre para falar sobre todas as coisas. Acho que por isso que eu também fico passeando entre essas linguagens e tal, mano. Aproveitando que o André falou, mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui Dente de Leão, publicação do Andrew, poemas. Tá pegando aqui legal? Aqui. Aê! 2017, né? 2017, cara. Tem também esse romance infanto-juvenil, Corre. 2019. 2019. E tem um livro novo aí no Prelo, que é o
Caminhada. Caminhada. Quer falar um pouco? Fala um pouco do que vai ser a Caminhada, novo livro de Andrew Cândido. Cara, esse processo de publicar pra mim é sempre muito doloroso, assim, porque é o documento, Mas pra né? quem E que é a não coisa. é, né, cara? Eu não sei se tem, eu não sei se tem alguém que é fácil e tranquilo, porque eu tô nos processos aí também que é, Né, eu sai tô acompanhando, dói, a gente troca, dói. mas é isso, assim, é muito sério, isso reverbera, documenta, e também é rio, né, também deságua e fica tanto o livro quanto o filme, assim, aí eu vim treinando essa coragem de, de colocar alguma coisa solo minha, só eu, tô fazendo isso aqui sozinho, sabe? Vou lá, não que isso eu consiga fazer alguma coisa sozinho, não é isso, mas com relação assim à autoria. Acho que até porque por vir do teatro e por ser literatura marginal, periférica, sarau, a natureza da nossa existência e resistência é coletiva. É a gente fazer as coisas juntos. Então, muito mais antologias passaram por esse meu rio antes, e que bom, porque isso também foi motor para levar o meu trabalho muito mais adiante. Essa poesia que eu restei aqui, ela tá em pelo menos 3, 4 antologias, que é esse trabalho da gente escrever coletivamente, da gente se fortalecer e fazer. Cada um de nós leva 10 para cada canto, cara, isso é muito maior, né? Muito maior. Então, organizei a antologia, acho que principalmente minha primeira publicação foi a organização de uma antologia, antologia do meu coletivo, Coletivo Cultural Marginalharia, que foi lá em 2011, assim. E aí eu já conhecia esse processo de, pô, dá pra você fazer antologia, mas dá pra você colocar alguma coisa sua. Já tinha coisas guardadas ali que poderia colocar e alçar alguma coisa solo, mas não foi o caminho que eu escolhi. O caminho que eu escolhi foi primeiro o caminho coletivo. Não me arrependo de ter feito isso ou de ter segurado esses textos, porque várias pessoas, inclusive desse novo Caminhada, o Rodrigo, provavelmente a pessoa que vai fazer a arte já leu, já foram publicados em algumas outras antologias e publicações marginais independentes, assim. Mas o lance de você ir sozinho, de cara, é você que fez, você que escreveu, levou tempo, levou muito tempo. E o primeiro que foi em 2014, que foi o filme O Salve Doutor. O roteiro é meu e nunca tinha feito, mas assim, escrevi primeiro para colocar para fora uma falência de relação entre pai e filho. Não é falência, acho que falência é a palavra errada, mas um pedregulho, né? As relações com os nossos pais não são as mais maravilhosas, e com as minhas filhas acredito que também vou deixar pedras aí para que elas peguem e atirem por aí também. Mas aí, então, terapia, aí veio o teatro, transformei isso no teatro, e aí veio a literatura, o fazer, o colocar na rua, o tá na rua para fazer barulho. Coloquei esse filme, que foi um processo, um parto de 2 anos, e descobrindo muita coisa, e apanhando com muita coisa. Falei, ok, foi um passão muito maior que a perna do que o que eu achei, né, que eu conseguia dar, mas dei, então não foi. Foi um grande passo que levou mais tempo. Vou para o texto, para a poesia, para o movimento, para isso que a gente circula e fala e faz e vem trocar ideia aqui. Aí veio o Dente de Leão. Em 2017, mas tem coisas escritas desde 2008, 2009, que a mãe da minha filha mais velha ficou grávida, eu comecei a rascunhar uma poesia, né, que é o Manifesto Loren. Então só vim colocar na rua em 2017, 9 anos depois. Porque é ler, reler, tá bom, não tá, ouve alguém, uma opinião, vai atrás do recurso para fazer, apesar que essas publicações normalmente saem independente, assim. A não ser o 2019 agora, o Corre, né, que foi a convite, mas o filme independente, sem dinheiro no bolso, vamos lá fazer o Dente de Leão, meu primeiro livro, sem recurso, a grana do filme, vamos fazer os outros curtas também, enfim. Eu levo esse tempo, eu acho que para maturar, para decidir, para apresentar, para esperar o momento ideal. Algumas pessoas acham, às vezes, até eu acho que eu postergo muito. Você acha que isso pode às vezes ser o quê, mano? É perfeccionismo demais? É um pouco de insegurança?
Você tem alguma ideia do que... Vai falando que a gente vai juntando. É perfeccionismo, é insegurança, é procrastinação, né? Porque aí a gente dá prioridade a coisas mais A emergentes. sobrevivência. É sobrevivência, exatamente. O trabalho que a curto prazo vai trazer uma rentabilidade é o que vai ter prioridade para quem é correria independente, Sim. né? Então eu vou postergando. Agora eu tô para lançar um livro de contos e aí livro de contos de um ator, né? É literatura, mas esse processo de criar imagens e propor imagens, ou propor cenas, ou tentar descrever cenas, né? E até sugestões de se tornar processos artísticos de se encenar, ou de se filmar, ou de se filmar, vão estar nesses contos, assim. Eu sei que passa por isso. E aí é caminhada porque, além de vir, né, ter esse gap desse tempo de estar começando a escrever desde 2008 e 2010, mas de forma mais séria e mexida quando eu entrar no Saraus, até agora 2024, então são escritas muito diferentes, acho que com recursos, estilos, habilidades que eu vim adquirindo dentro dessa caminhada, que vão estar, acho que, muito mais lá pro final do livro. Eu pretendo seguir essa cronologia do mais antigo para o mais atual. Não sei, porque também estou num processo, acho que, de colocar os outros textos em prosa, no caso conto, que também fazem parte dessa caminhada. Só que aí é um universo muito mais pessoal, muito mais pessoal. E os contos, eu vou para um universo mais o contrário de Ficção. introspectivo. São ficções, não é um universo tão pessoal, muito mais opinativo e observativo, entende? Claro, tem coisas minhas, tem coisas que eu ouvi, presenciei, mas não tanto quanto Dente de Leão ou Um Salve Doutor. Esse é o movimento que eu estou tentando fazer, de me colocar enquanto um autor menos emocional e mais observador e opinativo. Inclusive está no processo desse filme que a gente está rodando, que o Mestre Binho, o Spike Binho Leste, também é diretor de fotografia lá no filme, que é Uma Viagem. A gente está rodando agora, sem grana. Então também é esse processo de escrita de estar um pouco mais fora e muito menos emoção. Mas não dá. Não dá. Eu, em determinado momento, às vezes, né, ainda mais tratando de um filme, as pessoas vêm perguntar alguma coisa, mas aquela roupa, aquele momento, aí eu já dou minha opinião, o pessoal fala, não, eu acho que é assim, 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 assado, e ele tá pensando isso e aquilo nesse momento, cara, porque, né, então acaba sujando Sim. esse processo de criatividade do outro, eu colocando um pouco dessa pessoalidade. Mas é um livro de prosa, não é poesia, mas também não é um romance uma coisa só, uma coisa fechada, nem um filme que obrigatoriamente tem que ter uma escrita voltada para descrever a coisa em imagens, né? Acho que a literatura é muito mais livre do que o audiovisual, porque não nos cerca a ter que escrever um processo para mostrar imagens, Sim. né? Ela conta com muito mais recursos em cada conto desse. Eu pretendo demonstrar isso. Mas tem o lance das crônicas, eu só coloco crônica de remédio. Algumas tem no Facebook, mas não todas, assim. E aí é remédio forte, né? Pra quem tem bastante problema, remédio é forte. Tô buscando esse equilíbrio de dosagem, o que colocar, né? Tem muita crônica de enquadro inclusive com pessoas que são da cena, que são escritores, autores, né? Alguns mais agressivos e outros que são até cômicos. Falências em relações, das várias relações pessoais que eu tive, relações amorosas de fato, enfim. Tô ajustando a dosagem para decidir se coloco crônica ou não. Entendeu? Queria chamar alguém da escola agora para fazer uma pergunta. Quem vem? Quem chega para cá? Vem você. Isso. Qual o seu nome? Gustavo Henrique. Salva de palmas para o Gustavo. Gustavo, para aquela câmera aqui para o nosso amigo Andro Cândido, fica à vontade com a sua pergunta.
Então, eu queria saber qual que é o seu ponto de vista quando você se apresenta como poeta periférico para alguém que não está próximo desse tipo de literatura. Muito Pergunta obrigado por essa elaborada, a pessoa fica pergunta. Faça vai. barulho, por favor. Fica aí com a gente, deixa ele responder você. Cara, eu acho muito importante eu levar essa nomenclatura, né? De ser periférico, tanto quanto marginal, ou quanto me coloco quanto um ator negro, porque isso denota espaço de luta, né, cara? A gente marca ali uma trincheira. Óbvio que eu sou um ator brasileiro, mas é diferente você ser um ator branco brasileiro e um ator negro brasileiro. É óbvio que eu sou um escritor de literatura brasileira, mas é um tratamento, visibilidade, aceitabilidade, mercado para um escritor que escreve para o mercado e um escritor que escreve o que a gente escreve, né? E a poesia também, né? Você só escrever uma poesia sem nomenclatura ou sem uma demarcação política e você vai dizer que é literatura periférica. Porque eu dizendo que a literatura periférica vem o espaço de onde eu venho, o espaço de onde eu venho é cercado de problemas. Isso influencia na minha obra, mas também é cercado de belezas, cercado de singularidade, de coisa que é única, que é ímpar, que só vive e conhece quem é de quebrada. Eles não sabem quem encheu uma laje, mano. Tá entendendo? E pra encher uma laje é um monte de gente, é uma comunhão. E normalmente depois tem a feijoada, tem o almoço, né? Tem aquele momento de resenha, de agradecimento. Porque você faz um teto, né, cara, quando você enche uma laje, enfim. Eles não sabem, então acho que é muito importante. Tanto no viés político, né, de você marcar um espaço ali, dizer ao que você vem, porque aí você provoca uma cena, você provoca um grupo editorial, você, nossa, mas periférico, ele fala assim, ele recita isso, usa tais e tais recursos, né, e você vai derrubando muros, quanto pelo aspecto da aproximação que provoca. Não foi a sua pergunta, foi para quem não conhece, né? Mas tem bastante gente que é quebrada e que não está mais na quebrada. E que tá morando do lado de lá da ponte, precisa viver uma vida em comunhão com o lado de lá da ponte. E quando escuta aquela coisa da terrinha ou da vila dela, se identifica, né? Tem uma outra relação, dá uma outra atenção. Então é também fazer essas pontes quando a gente tá lá. Porque quando a gente tá do lado de lá da ponte, tem várias outras pessoas do lado de lá da ponte que também estão isoladas. Entende? Então a gente faz essa rede, mano. Quando a gente marca esse espaço na trincheira em dizer que a gente é periferia, que a gente é preto, que a gente é diverso, entende? Que a gente é descendente de nordestino, de índio. É muito importante. Porque a realidade é de um estado de guerra. Então a gente tá sempre lutando. Respondi? Valeu, obrigado. É nóis. Aproveitar esse momento e chamar mais uma colega aqui da MF, arquiteto Vila Nova Artigas, para fazer outra pergunta. Chega para cá. Deixa eu ver só se eu liguei aqui. Isso. Como você chama? Maria Clara. Maria Clara? Palmas para Maria Clara. Pode fazer essa Bom, eu vim pergunta. perguntar, quando Peraí, você... fala um pouquinho só mais pertinho. Isso. Quando você começou a escrever poemas e livros, o que te fez a escrever? Muito Fica aí com a obrigado, Maria Clara. Muito obrigado. Por que eu comecei? O que me motivou a escrever quando eu comecei a escrever? Eu tinha essa ânsia de me comunicar, de encontrar o meu espaço, assim, sabe, Maria Clara? Não tinha o objetivo de publicar um livro ou escrever para recitar num slam. Mas eu queria aparecer, eu sou leonino, sabe como é que é leonino, né? Então eu queria aparecer, eu queria ser visto, olha, eu sou bom em alguma coisa, né? E aí foi o espaço que eu encontrei quando eu comecei a escrever as minhas primeiras histórias. Já tinha a internet de escada, e aí tinha o espaço de um blog, né? Que, poxa, cara, eu posso ter um blog, vão entrar pessoas lá e vão ler o que eu tô escrevendo nesse blog. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu fiz um blog e começou a gente entrar e
ler e comentar sobre os meus contos. Isso foi me dando um gostosinho, sabe? Quando você, ai, que bom, que alívio. E aí isso foi me preenchendo. Acho que eu comecei por isso. Aí o que foi me motivando nesse percurso, tem isso que eu conversei com o professor Rodrigo, que serviu de remédio, que aí eu descobri que dava essa sensação gostosa, então eu ia atrás dessa sensação gostosa depois de escrever. Depois veio a gente criar coletivamente, né, pra gente construir uma história, pra mostrar pras pessoas, então tá junto, fazer isso com os amigos. Pra mim sempre foi uma forma de estar com os amigos também, da gente se divertir junto, sabe? Da gente ir lá e fazer coisa junto, mesmo que é difícil. E aí depois vieram filhas, veio trabalho, veio veio problemas que eu quero dar minha opinião com a arte, que eu acho que eu posso contribuir. Mas acho que primeiro, por que eu comecei, eu queria estar, queria existir, assim. E aí depois, por que eu continuei? Porque precisou, precisou, porque precisou. Respondi? Deu? Então Valeu, tá palmas bom. para os colegas. É isso aí, Casa Poeticast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada, diretamente aqui da EMF Arquiteto, Vila Nova Artigas, Parque Bancário São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Reforçar uma questão muito importante, esse projeto ele foi contemplado pela 8ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Estamos aqui com o nosso amigo Andrew Cândido, trazendo várias ideias aí, trocando nessa sala de leitura maravilhosa com essa galera aí, muito bacana também. Andrew, queria que você citou, né, a Lauren, a Isha, queria que você falasse um pouco, é, a, a Lauren tá com 16? Você vai fazer 16 mês que E você vem tá com agora. uma bebezinha. Como você ser pai mudou a pessoa, a figura Andrew Cândido, não só como artista, né? Como um cidadão ou como um sujeito de estar no mundo, como que ser pai te afetou aí? Cara, Porque uma muito. coisa muito importante também, quero fazer um depoimento pessoal, não é só a figura de ser pai, né? A figura paterna de gerar, é de estar ali acompanhando, de estar presente. Eu vejo isso em você. Acho que é muito importante que a gente tenha referências positivas na quebrada, né? E aí por isso que vem essa pergunta também, fazer esse adendo aí. Cara, eu venho tentando melhorar, assim, né? Ainda mais agora com a Isha. O processo da Lauren foi um processo difícil, porque eu não fiquei com a mãe dela, não segui, né, carreira com esse relacionamento. Já desde o princípio havia uma diferença nesse processo de que eu era artista e já era, e ela não, ela vinha de um outro processo, tinha um outro objetivo de vida, então havia esse choque muito presente, assim. E aí isso eu acho que de alguma maneira até hoje se reverbera na Lauren, porque ela tem muito talento artístico para várias coisas, assim, mas por ser filha do Andrew Cândido, acredito que tenha as pessoas que conhecem ela e têm e tem visto esse talento dela, ficam nesse lance de aproximar igual seu pai, mas se você é artista igual seu pai, mas não sei o que, seu pai. E aí ela tenta construir a própria identidade, né? E eu não sou só a filha do Andrew, eu sou a Lauren. E eu tento o máximo possível oxigenar esse processo de ela ser ela, construir a identidade dela através dos processos que ela gosta, se for artista, óbvio, eu vou amar, vou adorar, vou querer estar presente e continuar perto também, mas se não for, me mantenho também oxigenando essa ideia, porque eu e a mãe dela tivemos a Lauren muito jovens, eu tinha 22 anos, né, tentando trilhar um caminho, um sonho de viver da arte, uma coisa muito difícil ali, ainda sem experiência nenhuma, sem desbravar várias coisas, e a relação falindo,
enfim, não tinha concluído a faculdade ainda. Tava no turbilhão ali do início da minha juventude. E uma coisa que eu sabia, que eu sabia que eu ia levar pra sempre, assim, é aquela sensação de agora ter ela durante essa minha caminhada comigo, assim. Eu tive a oportunidade de assistir o parto dela. Foi um bagulho muito, muito mágico, assim, né, meu? De que quando ela nasceu cesariana, quando o médico a levantou do útero da mãe dela, ela toda sujinha ainda, ela abriu o olho e olhou, e eu tava de frente pra ela, olhou assim, pro meu olho e ficou um tempo, a gente ficou um tempo assim nessa catarse. E aí depois ela começou a chorar. E aí ela começou a chorar e eu comecei a rir. Mas rir e chorar, assim. E aí todo mundo na sala do parto parou, tipo, mas calma, o que tá acontecendo? E aí já me deram ela aqui no colo. Fiquei com ela no colo, ela foi se acalmando, aí levei pra mãe dela, assim, mas foi uma coisa muito, muito mágica, muito linda, assim, que é um processo de sentimento que eu só sinto pós um espetáculo, pós escrever uma coisa que eu gosto muito, né? É a catarse, a gente sente essa catarse com poucas coisas na vida. E aí a Lauren vem me provocando essa catarse ano após ano, assim, sem ela saber, ela foi a minha âncora, né? Ela foi a minha âncora para me fixar numa boa pessoa, num processo construtivo, assim. Porque eu, né, um homem pobre, negro, na quebrada, com um pouquinho de potencialidade nas artes e que certamente ia utilizar isso de forma equivocada e ia ser uma pessoa muito mais difícil do que é, né? Você ali é descontrole, com fama, com drogas, com carências, com transtornos emocionais, né? Talvez até psíquicos, enfim. Isso seria uma bomba, como observo outras por aí. E a Lauren me trouxe para esse meu centro, assim, nesse lugar de responsabilidade, de que, cara, você é o meu pai, eu vou precisar de você pro resto da vida. E aí a gente tá seguindo, assim, né? Tenho muito orgulho dela e tudo que ela faz, é até difícil falar dela e não me emocionar. Porque em vários momentos ela foi a minha terapia, assim, ela foi o meu chão. Ela que sugeriu o nome do meu livro, ela que me recolocou no caminho de tentar ser artista quando estava muito difícil, quando eu estava pronto mais uma vez para abandonar tudo isso. E às vezes ela nem sabe, em conversas nossas, em perguntas que a gente vai fazendo por ser pai, por querer estar nesse universo dos filhos. E aí, no meio das conversas, vocês falam coisas assim que os pais de vocês depois ficam pensando. E aí, com a Isha, agora eu tô tentando fazer diferente no ponto de vista de estar, né, da distância, assim. Não quero criar mais uma filha distante de mim, né? A Lauren sempre, acho que 1 ano só da vida dela, ela morou comigo, porque a mãe dela estava fazendo faculdade. Então, ela ficou durante a semana comigo e os finais de semana com a mãe, mas a gente mora perto, ela sempre esteve comigo, com a minha família, eu sempre tive com ela, eu e a mãe dela temos uma ótima relação, nós somos amigos, mas eu queria no cotidiano, assim, sabe, acordar, ter que cuidar, trocar, mandar pra creche, buscar, fazer a lição, tive muito isso quando a Lauren vinha, né, e vem, e esteve, mas tá sendo glorioso, assim, poder. E ver, né, que elas são as duas do mesmo jeito, grudinho com o pai. Quer eu, precisa de mim e é o meu colo, no caso da Isha, né? A Lauren não, agora com 16 ela vem quando quer, só manda mensagem pedindo É outra pix. ideia, é outro segmento. Vai buscar nas festas de 15 anos, 2 da manhã. E ó, hoje tô indo pra Liberdade com meus amigos, vou chegar tarde. Tudo bem, vai lá. Responsabilidade, confio em você. E eu tô aqui porque você precisar. E Caíxa não, às vezes eu tenho que chegar em casa, sabe, não chegar, ela não perceber, porque eu tenho outras coisas ainda pra fazer e tal, mas aí eu chego, acabou, já é o pai, é o meu colo, quer brincar, enfim. E aí
a mãe da Isha é artista também, né? Aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, acertando em algumas escolhas, né? Ela é artista, ela compreende esse universo, também não é só artista, também é professora, é pedagoga, é redutora de danos, né? Trabalha principalmente com saúde pública, e com a saúde das pessoas que utilizam drogas, né? E eu utilizo droga, né? Eu fazia uso de álcool, eu fumo cigarro. E aí é muito importante ter uma pessoa que também entende esse universo, onde é que isso age, em que tipo de pessoa. E aí a gente tá construindo a Isha agora, uma pessoinha de 1 ano e meio, que já bate pandeiro, já acompanha a cabeça, joelho, ombro e pé, já lê, e é vidrada no audiovisual, senta pra ver a Bluey, tá adorando Bluey, Turma do Black, Palavra Cantada. Todo esse universo infantil agora do audiovisual que a gente tá... Que eu tô revisitando, ela tá descobrindo, né? Da hora. É isso, eu amo ser pai, mano. Acho difícil. Foi muito mais difícil, hoje tá mais fácil, né? A gente vai crescendo e vai Sim. crescendo redes e vai se espelhando nos amigos e vai trocando e vai vendo também. Tá sendo maravilhoso. Sempre uma experiência em construção, né? É. Nunca tá fechado. Não tá, não tá. Eu não sou, eu estou, né, mano? É, Eu estou o pai. Eu tô aqui e tô vindo, e tô mudando e outras exatamente. coisas. Eu me viu careca, que eu cortei o cabelo, né, faz pouco tempo, e ficou aqueles minutos assim me olhando. Aí foi procurar pra Estranhamento. afrouxar e tal. Aí falou, não, filho. Aí depois já deu os tapão dela. E agora a gente chama mais uma colaboração aqui, intervenção estudante aqui da escola. Chega pra cá, bora que bora. Nesse nosso Casa Podcast. Qual o seu nome? Enzo. 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 Palmas para o nosso amigo Enzo. Pou, 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 pou. Enzo, temos a câmera, fica à vontade aí. Vou começar. Agora, o que me tornei? Não sou fruto de estupro e nem sou formado em história, mas se for falar de história, é minha revolta. A gente luta por um mundo melhor, as vidas negras importam, mas o fuzil acertado no peito do filho da Dona Maria deve ter sido acidental, né? E se a nossa maior riqueza é a pureza, criança sendo estuprada por irmão de igreja, tá tudo bem, né? E esse seu Jesus branco não é o meu, porque se Jesus é branco, eu sou ateu. E também, meu irmão, porque 400 anos ter que aturar isso não é fácil. E também não é fácil a mãe ter que aceitar que o filho morreu de bala perdida, porque de perdida é só cabeça de branco sem noção, perdida é o moleque branco acusar o neguinho de ladrão, e perdida foi a vida da Maria, do João e de outras crianças que foram executadas sem exceção. E pra falar a verdade, já que a carne preta é a carne mais barata do mercado, a de branco sem noção deveria virar carniça, aí sim sem exceção. Pou, 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 Obrigado pou, pela sua Enzo. colaboração aqui, Enzo, no nosso podcast. Estamos chegando aqui aos finalmente do trabalho. Mano, queria perguntar um pouco sobre as suas referências aí, ou de autores ou de obras, tanto na literatura quanto no cinema, né, que a gente ficou mais. Quem são artistas ou obras que são sua referência de trabalho mesmo, que você se espelha, ou putz, esse aqui é algo, trazer um pouco até para a gente ficar aí como do que Sim. constitui o olhar aí do Andrew Cândido. Sim. Na literatura, poesia, quem que são suas referências ou obras de referência aí? Cara, eu leio muito mais muito mais nós aqui, meus contemporâneos, né? Eu sou bastante influenciado pelo Ferrez e o Marcelino Freire, enquanto homens, mas também pego ali como referência e como estilo tento pegar, né? Da Conceição Evaristo, que eu adoro. Eu acabei de ler aquele, não é Corpo Fechado, do Marcelino Freire, que é uma andança, ele tentando devolver o corpo
Ah, eu sei. Nossos Nossos ossos, Ossos, nossos né? ossos, e aí o recurso de ele começar e no final ter o gancho de só mostrar isso, e aí isso também tem a ver com cinema, com a narrativa de como você conta a história para não entregar tudo. Acho que foi a minha última grande influência, mas eu também tô lendo o que vai virar filme agora, da irmã Bibi, das duas irmãs, da Bibiana. Torturado. Isso, Torto Arado, tá por aqui, Tá, né? eu tinha visto. Aqui, ó, o Torto Arado Vieira do Itamar Vieira Júnior, que é uma Bahia, uma Bahia, não é a Bahia de Salvador, é uma outra Bahia, uma Bahia do sertão, né? A Bahia de trabalho, uma Bahia mais dura. Dos conflitos agrários ali, né? Isso, da terra, né? De quem pertence à terra. Da E essa relação dessas pessoas com a terra também, né? Ancestralidade. Ancestralidade, com essa umbanda, né, nossa do Brasilzão. Fiquei muito mexido também por isso, mas eu sou muito influenciado também pelo professor Plínio Marcos, né, do teatro. A escrita dele Mestre. eu acho que vem daí esse lance dos marginais, é uma coisa que me pegou quando eu comecei a fazer teatro, foi esse tal esse Plínio Marcos de Santos, paulistano, da Baixada Santista. Autor maldito, né? Autor maldito. E como é que foi a vida dele, né? E aí já nos preparando para como é que provavelmente vai ser a nossa vida. Melhorando alguns processos, mas dizendo assim, dessa relação com editora e mercado e público. Diferente, por exemplo, do Dias Gomes e do Nelson Rodrigues, que eu também leio, também li, gosto. Acho que também vai por um caminho de crítica do povo, dos costumes, mas é diferente do Plínio, né? É outro território, né? E aí esses os mais antigão, assim, da época de quando eu comecei a estudar essas linguagens. Hoje eu tô, acho que muito mais cercado por lendo a gente, o Rodrigo Ciríaco, a Elisandra, o Ferrez e o Marcelino, como eu citei. Gosto do Sacolinha, gosto do Cut, gosto da Cidinha, que é uma cronista. Essa é uma referência de cronista de que eu acho muito louco, assim, o ritmo que ela põe no texto que você vai levando e de repente a outra, ela para, acho que no estanque e vai te descrevendo outras coisas. Acho que como ator eu fico encantado, acho que mais com essas questões de narrativa e ritmo, de contar a história e tal. E de produção audiovisual, mano? Boa. Mano, produção audiovisual também venho acompanhando os nossos, assim, mas tô muito, acho que, conectado com esse audiovisual negro pan-africano, né? E aí a diáspora se dando aí tanto na Inglaterra quanto na América do Norte. Eu acompanho muito o trabalho do diretor Jordan Peele, né, do Corra, do Nós, mas também venho de um lance de faça você mesmo, desde o Ed Murphy, que era produtor dos próprios filmes, de que vai atrás você, escreve a sua história, monta o seu time, vai lá e faz acontecer. Mas eu também amo as histórias de vida social mesmo, filme social de quebrada, né? Lá no caso dessa referência norte-americana, o Antoine Fuqua, né? Que é o diretor do Dia de Treinamento, da franquia do Protetor com Denzel Washington. Gosto muito e acompanho. Mas eu também sou fã de Tarantino, dos clássicos do Pulp Fiction, gosto do Martin Scorsese, sou muito fã do filme de ação, né? Agora aqui, cara, do nosso país, eu tenho acompanhado com muito entusiasmo mesmo, assim, de perto, até porque já trabalhei junto, o trampo do Renato Cândido, que vem construindo um longa-metragem, filmando pequenas histórias, né? E aí como é que ele desenrola isso? Ano a ano, ele consegue verba, faz um curta, consegue outra verba, faz outro curta. E aí você vai acompanhando o que já tá pronto e o que eu pelo menos sei o que tá por vir e vai vendo essa sequência, como é que isso faz sentido. E também faz sentido esse gap de tempo de serem outras personagens, de ser uma história escrita nos anos 90 e a história que eu filmei agora no começo do século XXI, ele tá filmando agora na segunda década do século XXII e o projeto dele é ser um longa. E isso ser atemporal e ser a narrativa da negritude do nosso país. Tô acompanhando, acho que isso é incrível, mas tem o Jefferson D, que eu também gosto muito.
dos trampos dele. Agora ele fez esse M8 que eu gostei muito do M8. Felizmente ele foi pro Rio, tá fazendo mais coisas lá no Rio. Eu preferia que tivesse fazendo mais aqui em São Paulo, né? E essas diretoras pretas, mulheres incríveis que estão fazendo e acontecendo. A Jéssica Queiroz, a daqui de Itaquera, a Renata Martins, né? Que estão alçando voos incríveis, colocando os trabalhos pra grande mídia mesmo, pro grande público. E tenho aguardado coisas autorais delas também. A Renata tem bastante e tal. A Renata, acho que vocês assistiram As Five, Malhação, As Five. Ela é uma das escritoras das Five, né? Tem a Maria Chu também, que, assim, escreve tipo de audiovisual, né, mano? Liga. E os diretores próximos, eu acho que são esses, assim, os que mais me tocam, cara. Tem Bastante. esses na mão e tal, que eu gosto, que eu acho que é importante vocês verem, mas eu acho que vocês vão ter. Os professores de vocês vão falar, o Glauber e tal, o Graciliano, que é importante vocês lerem e tal. Eu acho que é mais importante aí eu pegar esses próximos aqui. Essa galera que eu tô falando tá viva. E tá produzindo agora e tal. Acompanhar, seguir, Vai procurar, atrás, pesquisar. entra no Insta e tal, vão ver, mano. É da Bastante hora. referências aí. Mano, pra gente fechar aqui, vou fazer algumas Já vai perguntas. fechar, mano. Tentar pegar aqui agora respostas mais curtas mesmo, pra gente mais concisas aí, mas vamos lá. Qual que seria um maior sonho aí pro André ainda? Me aposentar fazendo isso. Me aposentar. Eu não, mano. Tá difícil. Mas eu tô pensando na aposentadoria. E com qualidade, obviamente, né? Fazendo isso aqui, mano. Errado não tá, tem que Né? pensar mesmo. Um dos maiores medos aí pro Andrew. Perdi uma das minhas filhas, mano. Isso tem. É um passado, assim. Minha filha é adolescente agora, né? Tem atravessado isso, essas preocupações. E talvez só agora eu também. Acho que já havia entendido. Pô, é pra ser curto, né, mano? Mas é rapidinho. Acho que já tinha entendido e tal, mas tenho medo dos meus pais de não me apoiarem naquilo que eu quis na adolescência, né, mano? Já era um mundo muito perigoso e muito violento. E eles tinham muito menos recursos do que eu tenho hoje. E hoje o mundo ainda é muito violento, muito perigoso. Acho que as violências mudaram de lugar e de perspectiva, de filmagem, de tempo, mas ainda são violências e eu ainda tenho muito medo, né? E aí fico revendo esse processo dos meus pais e tal, acho que aceito melhor. Mas já aconteceu algum bagulho com as minhas filhas, mano. É foda. Uma das maiores perdas que você já sentiu. Puta, eu tô em dúvida, mano. Acho que a gente só perde quando a gente perde pessoas, né? Quando a gente não tem mais aquela pessoa fisicamente. Eu acho que no Astral, no Orum, ainda me acompanha, né? Eu gostaria muito que a minha avó paterna ainda estivesse aqui e não está mais. É difícil a ausência dela, mas não foi a minha perda mais difícil. Acho que a minha perda mais difícil foi quando eu perdi, na época, uma enteada, né? Eu tinha uma relação com a mãe dela e ela ainda muito, né, criança, 5, 6 anos, aí ela sofreu um assassinato, assim. Atravessar isso foi muito difícil. Acho que essa foi a minha pior, e também ainda gostaria, obviamente, que a Nina ainda estivesse aqui. Mas também gostaria que a minha avó, fisicamente, né, ainda estivesse aqui e tal. Qual foi uma das suas maiores conquistas que você vê até hoje, cara? Difícil, hein, Cirilo? Pô, mano, devia ter me preparado pra essas perguntas aqui. Mano. É hoje, eu acho que é hoje. Hoje. Só por hoje tá sem bebê. Né? Só por hoje tá sem bebê. Isso é uma vitória. Tá aqui hoje trocando ideia com vocês, sem remorso pelas coisas que eu já fiz, pelo que eu já vivi. Eu não sou santo, eu sou um ser humano, né? E aí acho que
Vocês já devem ter dado as mancadinhas de vocês, eu também já dei as minhas. E aí, talvez hoje vocês não entendam, mas a droga, o vício e a loucura tá muito mais propício a vocês, só por vocês serem e morarem, serem o que são e morarem onde moram, do que as outras pessoas que têm mais recursos e moram em outra região da cidade. Vocês cruzam com botecos e biqueiras a todo momento. Eles não. Isso é um dado só, então. E aí isso também passa pela minha história, passou e ainda passa até hoje. E aí hoje eu tenho uma relação muito próxima com a bebida alcoólica, né? Que é de família, que é dos meus antepassados, inclusive. Porque durante muitos anos nós fomos pagos com pinga e galinha, certo? Tem isso na história também. E com os meus antepassados não foi diferente. Mas hoje eu tenho uma relação muito próxima com a bebida alcoólica, que é de conseguir dizer não pra ela. Todo dia é um não, né? Aqui, obviamente, na escola não, mas eu Sim. sou artista, tem outros lugares e outros momentos e outras relações sociais que são travadas, inclusive nos momentos em que está sendo servida a droga legalizada, que é a bebida. Eu tenho que, de alguma maneira, lidar com isso, né? Para conseguir estar aqui hoje, para conseguir criar as minhas filhas, para conseguir pensar o meu próximo livro. Então é hoje. E quando você olha para esse espetáculo, esse desafio que é a vida e diante das suas experiências, e o que você pode dizer para mim sobre o que é o amor? Amor, é cuidado. É cuidado, Você só cuida de quem você ama, né? E pode não fazer sentido, talvez, assim, na cabeça de vocês e tal, porque vocês estão passando pela fase dos hormônios, e vai vir o tesão, e a sexualidade, vocês vão viver e precisam viver tudo isso. Mas depois vai chegar um momento em que o que vai ficar é o quanto você está disposto a cuidar e o quanto você se permite ser cuidado por outras pessoas que não têm o seu laço sanguíneo, né? E até os que têm laço sanguíneo, porque família é difícil também. Pra caramba, você tem que amar muito, entendeu? Mas hoje, pra mim, mano, o que faz muito sentido pra mim é o cuidado, sabe? Da hora. Salve de palmas para Andrew Cândido. Mano, Tá ligado? Desculpa. não, faz parte. Primeiro eu queria agradecer imensamente aí a participação. Vou abrir novamente para você fazer suas considerações finais, mas agradecer mesmo. Queria também agradecer vocês todos que estão aqui, estudantes da MF Arquiteto Vila Nova Artigas, representam aqui a Sala de Leitura Carolina Maria de Jesus, que está aqui sempre com a gente. São os livros que a gente coloca, Racionais e Carolina. Aqui da Elke e o Sandy Oliveira. Queria agradecer, professora Rosimeire, professora Ana, muito obrigado por esse acolhimento. Muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí com os estudantes. Eu estou na educação tem 23 anos e a gente sabe que há professores e professores, há professoras e professoras, independentes de julgamentos, né? São as funções, as escolhas, as atribuições que a gente se coloca. Então, eu vejo vocês enquanto caminhos, possibilidades para eles, muito além só do que abrir. Então, queria agradecer, né, por vocês serem essa ponte, por vocês terem esse entusiasmo, que não é fácil, né? Educação, escola é máquina de moer gente. O sistema muitas vezes faz isso com a gente. Então, queria agradecer vocês por tudo isso. Queria agradecer aqui nossa equipe, Nós por Nós e Nós Sem Nós Não é Nós, Binho Santana, Diogo Hans, Akin Silva.
Queria agradecer também, a gente tem um trabalho de pré-produção aí por trás, Mônica Alves, Mirela Anjos não estão aqui, mas também faz esse trabalho muito importante na comunicação. E é isso, Casa Poetcast, vou passar aí a palavra final aí pra gente só fechar e depois faz os agradecimentos fechando mesmo. Quero agradecer, mano, a essa oportunidade aqui, né, da gente poder trocar essa ideia. A gente abrir essa ideia, que a gente sempre, de um jeito ou de outro, conversa, mas com os alunos, porque eu vejo vocês no futuro, hein? Eu não tô no plano de morrer amanhã, não. Eu vou trombar com vocês por aí. E eu conto com vocês vivos. Entendeu? Fazendo isso que vocês já estão fazendo aqui, ó. Agradecer essa oportunidade, mano, da gente estar aqui fazendo esse trampo. Tá no Casa Poetcast, do novo projeto da Casa Poética, que a gente vem acompanhando, vem compartilhando, ao trampo das professoras, a essa escola por proporcionar esse espaço, por estar aqui com esses alunos nesse trampo. Ver essa sala aqui lindona, toda bem cuidada, aberta, com vários dos nossos ali, ó, Jô, aqui, já vi o Cleiton, já vi o Sérgio Vaz também, ali já tá a Débora Garcia, mano, você, cadê você? Aqui, tá ali, obrigado, professoras, ao colégio, e a secretaria aí, a Municipal de Cultura, por estar fazendo funcionar o fomento, né? Importante, né? Tá o fazendo mínimo. funcionar o fomento. É isso, meu mano. Muito obrigado, uma honra pra mim poder estar aqui trocando essa ideia com vocês. Chama mais! É isso aí. Fortaleça a gente nas redes sociais, porque o programa também precisa crescer, precisa chegar a outras pessoas, precisa expandir. Então, quem tá aqui que ainda não seguiu, você que tá aí em casa que ainda não seguiu, agora, ó, @Casa Poética SP, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, faz a inscrição, ativa o sininho, acompanha outros programas. Bora que bora. Muito obrigado. Até breve. Valeu!